Há uma história que eu acho graça dela, que ganhou um prémio grande na lotaria. E distribuiu. Quando foi fazer as contas, tinha dado mais do que aquilo que tinha ganho. Eu já conhecia o Francisco Doré e Manuel há muitos anos e ele um dia disse-me: eu tenho lá uns álbuns, eram da minha avó, uns álbuns de fotografias, será que tu estás interessado nisso? E ele trouxe-me uns álbuns, 11 álbuns, que a avó tinha produzido desde 1908, a primeira fotografia é de 1908, e que eram interessantíssimos porque nos relatam a história toda daquela família, que começa em Inglaterra, no exílio, portanto, quando foram com a rainha Dona Amélia e o rei Dom Manuel II para a Inglaterra após o 5 de outubro de 1910, e que vem num contínuo de descrever a família e as atividades e os passeios e os nascimentos e os casamentos e, portanto, todo o fluir daquela família está ali representado. Nós resolvemos entregar este conjunto de 16 álbuns ao Arquivo Municipal da Câmara Municipal de Lisboa, porque, ao analisar várias instituições, verificámos que a Câmara Municipal, de facto, tem dado um grande apoio à cultura, e nomeadamente à área dos arquivos e do arquivo fotográfico. E, por isso, pedimos que fosse feito um trabalho que foi executado com uma grande perfeição, de restauro, de acondicionamento, de descrição, e agora também com a exposição que permite uma maior divulgação de todo este acervo. Pronto, então eu constatei que os álbuns tinham muito interesse para o arquivo fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, a ideia da exposição era fazer uma divulgação interessante e um bom catálogo desta documentação. Com o decurso do trabalho, percebemos que era importante este tipo de coleção ser vista por vários olhares e por vários contributos. E lembramos de algumas pessoas, não é? Fomos falando, lembramos de algumas pessoas. É a primeira vez que nós conseguimos fazer, digamos, uma história de uma família, uma história pessoal, a partir de um olhar de alguém sobre a sua própria família. Isso, em termos da fotografia privada, é muito importante. E conseguimos, e vemos isso também no catálogo, a partir dos textos, que conseguimos retirar muitas conclusões, muitas perspectivas, muitos contributos, e por esse motivo é que temos as pessoas que temos, os autores que temos no catálogo. Pensámos inicialmente a fazer apenas as biografias de alguns elementos da família. Depois começámos a estudar os álbuns e a consultar, verificámos que havia, e pela particularidade da Ana Maria de ter colocado as legendas nas fotografias, começámos a ver, portanto, que havia lá muitas pessoas distintas com quem ela se relacionava. Pelos nomes percebemos que algumas delas seriam da família direta, outras percebemos que, também pelos nomes, que não eram família direta. Tentámos perceber quais eram as ligações da Ana Maria com essas pessoas. Começámos então por selecionar a bibliografia, depois tivemos um instrumento fundamental que está disponível online, que é o Genealogy, que nos ajudou bastante nesta investigação. À medida que fomos avançando na pesquisa, verificámos que a Ana Maria Olsteinbeck, que descende da Casa Palmela, portanto, relacionava-se com pessoas com vários títulos. Portanto, a Casa Palmela foi uma das casas mais importantes, uma das casas titulares mais importantes da segunda metade do século XIX e, sobretudo, através de casamentos, relacionou os seus descendentes com pessoas das outras casas titulares. E isso está espelhado na árvore. Portanto, a árvore tem uma riqueza, se observarmos, de inúmeras casas e pessoas com títulos. O contexto dos álbuns Olsteinbeck é espantosamente interessante em relação à família real, porque é a primeira vez
que surge um conjunto tão alargado de fotografias de um cotidiano íntimo completamente diferente do que é habitual surgir nas fotografias que conhecemos da família real. As fotografias da família real têm dois tipos de fotografias, basicamente: as fotografias de Estado, as fotografias de cerimónias oficiais, em que as pessoas normalmente estão com um ar muito sério, muito compenetrado. Depois tem as fotografias, os retratos também de Estado, são retratos de estúdio, também muito fixos, muito rígidos, enquanto que nestes álbuns são álbuns do cotidiano, são álbuns privados. E então, pela primeira vez, nós vemos um conjunto alargado de fotografias em que as pessoas se divertem, em que as pessoas riem, em que as pessoas têm atitudes descontraídas. Em alguns casos, no caso da Rainha Augusta Vitória, é realmente uma raridade, porque era considerada genericamente como uma pessoa muito rígida, muito esfíngica, e nestes álbuns ela surge sorridente, à vontade, na maioria das fotografias. Curiosamente, ilustra o catálogo desta exposição uma fotografia do Duque de Palmela, que é um jovem que aparece nas primeiras imagens destes álbuns junto da família real. É extremamente curioso pensar que no arquivo fotográfico em que está a figurar esta exposição há inclusive fotografias dele como acompanhante oficial, quer dele, quer da mulher, da Rainha Isabel II quando esteve em Portugal. Ana Maria Holstein, nos anos 20 e 30, fotografa de uma maneira completamente diferente do que era usual no final do século XIX. As viagens no século XIX direcionavam-se para o Oriente, Médio Oriente, as grandes viagens ao Egito, como temos como exemplo a viagem da Rainha Dona Amélia, e nesta viragem do século o que começa a ser destino das grandes famílias é o norte da Europa. Essencialmente surge um novo roteiro, que são os fiordes, ou seja, os mares gelados do norte da Europa. Há aqui uma vivência não só a bordo, como a expectativa de ver como se desenrola o cotidiano nestas cidades, mas que são viagens acima de tudo culturais. Visitas a museus, passagem por monumentos, o interesse também já algum interesse demonstrado pelo ambiente, com as viagens precisamente aos mares gelados, em que a natureza tem uma importância que se faz sentir nestas fotografias todas que podemos ver nos álbuns da Ana Maria. Pelo folhear dos álbuns, nós temos a história do dia-a-dia, porque a minha avó era muito metódica e então registava todos os locais, as datas, os acontecimentos, o nome das pessoas, e por isso é que eu penso também que este conjunto de álbuns tem essa particularidade. Nem todas as fotografias são da minha avó, mas a concepção dos álbuns é 100% dela ou do meu pai, porque há álbuns mais recentes, mas no fundo é um relato diário ou frequente da sua vida. Depois tem uma particularidade que eu penso que é muito importante, que é ficarmos com a história contemporânea recente. E ali tem retratos desde a Primeira Guerra, impensável. Quando estava em Londres, foi a um campo de treino de tropas portuguesas e fotografou e deixaram-na fotografar. Depois, a seguir, acabar a guerra, fez uma viagem com a mãe e temos ruínas em França e na Bélgica, o cemitério dos soldados americanos. Temos elementos depois também, vê-se o reflexo um bocadinho da Guerra Civil de Espanha e da Segunda Guerra. As exposições internacionais, por exemplo, antes da Segunda Guerra, a Exposição Internacional de Paris, já durante a guerra cá em Portugal, a exposição do mundo português, a exposição dos primitivos portugueses no Museu da Arte Antiga. Por isso é uma série de elementos que penso que são muito importantes para a história contemporânea e que por isso para vários investigadores este conjunto vai ter interesse. Sim, eu penso que a fotografia é ela própria uma coisa que tem a ver com a memória, com a guarda da memória. E, portanto, penso que ela ter fotografado ao longo da sua vida tão sistematicamente e tão produtivamente significa, quando olhamos para a totalidade da sua obra, não direi uma preocupação, talvez seja forte mais, mas um cuidado e uma vontade de registar a sua vida e as coisas
que ela fez e que eram importantes para ela, e registá-las e guardá-las. Para além de terem sido guardados, ela também os classifica, ela descreve as fotografias e fala com liberdade, sem preocupação de qualquer outra coisa a não ser mesmo guardar e descrever aquilo que ela quer descrever. Isso é que eu acho que é tão forte nela, não é? A minha palavra é giro, não é? Quer dizer, é a família dela, os descendentes dela, terem quase que percebido esta sua vontade de arquivo, da coleção, e terem agarrado nos álbuns e dado os álbuns ao arquivo para o arquivo continuar ou desenvolver este trabalho que ela fez. Portanto, agora o arquivo o que fará é exatamente preservar os álbuns e as fotografias e as imagens que ela recolheu e, mais do que isso, mostrá-las a todos nós, não é?